Olá, tudo bem? Nietzsche, poeta, musicista, filósofo, escritor, ele não era um rebelde sem causa, ele não era um rebelde sem propósito. O seu objetivo era mesmo, a partir de si, trazer uma nova visão, uma nova interpretação de vida no seio da sociedade, que de alguma forma estava permeada de ideias cristãs. Ele foi bisneto de pastor, neto de pastor, filho de pastor, e pensou num dado momento também em ser pastor, mas na sua adolescência, este seu objetivo caiu pelo chão e depois ele se tornou um ateu e um grande adversário do cristianismo, tentando até mesmo desbancar as palavras de Jesus Cristo. Num dos seus livros, curiosamente, ele se opõe totalmente ao ensino de Jesus, quando Jesus Cristo disse: mais bem-aventurado é dar do que receber, e Nietzsche contrapõe dizendo: mais bem-aventurado é receber do que dar, mostrando aí a sua postura de total rejeição, de total antipatia e de resistência às ideias cristãs que estavam e sempre estão no seio da sociedade. Isto me remete às palavras do apóstolo Paulo quando escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 22, que diz o seguinte: inculcando-se por sábio ou sábios, tornaram-se loucos. E depois o versículo 25 diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. O apóstolo Paulo está falando deste homem ou do ser humano que naturalmente é rebelde, reverso contra Deus, e que este homem, através da natureza, pôde perceber a existência de Deus, mas não se submeteu a ele. E aí diz que estes preparados, estes sábios, estes cultos que assim se veem e que interpretaram a vida do ponto de vista da sua própria experiência, visão e interpretação, alienados da verdade de Deus, esses tornaram-se loucos, desassociados ao verem o mundo sem que fosse através dos olhos de Deus ou da ótica de Deus. E aí mais adiante diz que a postura deles foi tão radical e tão rebelde contra Deus, que eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Ou seja, tudo quanto provém de Deus ou provinha de Deus, eles contra essas verdades se rebelaram e deram, entre aspas, um tombo nesta verdade e mudaram a verdade para mentira. E ao invés de adorarem o Criador, adoraram a criatura. Percebemos isto claramente na vida de Nietzsche, percebemos isso claramente na vida daqueles que são sábios e cultos segundo o mundo e que desconsideram totalmente o pensamento de Deus, a revelação de Deus, para interpretarem este mundo ao seu bel prazer, com base na sua conceituação, com base na sua percepção, com base no seu coração, que é totalmente rebelde contra Deus. Nós não podemos nos revestir de uma capacidade independente. Nós não podemos nos ufanar a ponto de confrontarmos a Deus com as suas verdades e entendermos que nós temos uma melhor proposta para nós e uma melhor proposta para o mundo. Antes, nós precisamos nos humilhar perante Deus, buscar a nossa visão em relação a nós mesmos e ao mundo, na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, porque ele sim tem a visão clara
e lúcida de quem é a humanidade e de quem é este mundo, para que então, embasados através da verdade de Deus, da revelação de Deus, a partir de Deus, nós vivamos uma vida de vinculação ao Senhor, de temor ao Senhor, de realização perante o Senhor, e aí possamos expressar, a partir desta visão e desta verdade, aquilo do que o mundo precisa, que é conhecer a Deus, que é conhecer a Cristo, que é voltar-se para Deus, que é quedar-se perante Deus, que é incluir a Jesus Cristo em sua vida e recebê-lo como seu único Senhor e Salvador e servi-lo para promover a glória de Deus aqui na terra. É nisso que eu creio. Eu creio nesta verdade lamentável de que o homem está em situação de rebeldia contra Deus e interpreta os mundos e os fatos de acordo com a sua visão, independentemente de Deus, mas de que esse homem precisa urgentemente se voltar para Deus, para as suas verdades e temer ao Senhor mediante estas verdades. Que Deus possa lhe abençoar. É nisso que eu creio. Que Deus lhe abençoe.